A Ucrânia está prestes a recuperar um território crucial dos russos. A pequena, mas estrategicamente posicionada, vila de Tyuchino, na Oblast de Kursk. Isso se deve às impressionantes vantagens aéreas dos aviões espiões suecos e jatos americanos F-16. Agora, antes de entrar nos detalhes do que aconteceu, aqui está um olhar sobre por que Tyuchino é tão importante. À primeira vista, Tyuchino pode não parecer tão importante. É um pequeno assentamento do lado russo da fronteira Rússia-Ucrânia, situado na margem esquerda do mesmo rio. No Oblast de Kursk, lar de cerca de 4.000 residentes, há muitos assentamentos e vilas de tamanho similar ao longo da fronteira. Assim como este, no entanto, ao afastar o zoom no mapa, começa a ficar claro por que Tyuchino é um pouco diferente de muitos desses outros assentamentos. Está localizado em um pequeno pedaço de território russo em forma de cunha que se estende para a Ucrânia, quase como uma península, o que significa que está cercado por 3 lados, sul, oeste e norte, pela Ucrânia. Como coloca o analista militar Basil Pankino, Tyuchino é essencialmente uma cunha em nossa fronteira. É assim que as fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia foram historicamente desenhadas. Irregulares, cheias de estranhas reentrâncias. Isso representa um desafio para a Rússia e uma oportunidade para a Ucrânia. Do ponto de vista russo, Tyuchino é claramente uma parte complicada da fronteira para defender, mas também oferece um caminho claro para a região de Sumy, na Ucrânia. É importante, então, para os russos manterem o controle deste assentamento, pois podem acumular forças nas áreas circundantes e facilmente atravessar a fronteira e entrar no território ucraniano. Do ponto de vista ucraniano, Tyuchino parece ser um dos melhores alvos fronteiriços russos, já que as forças ucranianas poderiam quase cercar a área, mobilizando tropas e veículos de 3 frentes distintas para sobrepujar as defesas russas. A partir daí, a Ucrânia poderia fortalecer sua nova posição e avançar para Kursk, criando uma espécie de zona tampão para empurrar os russos de volta e impedir que eles entrem nas regiões de Sumy e Kharkiv da Ucrânia. Não é surpresa, então, que por causa desta posição estratégica, Tyuchino tenha sido o local de vários confrontos desde que a guerra estourou em março 2024. Por exemplo, a Legião da Liberdade da Rússia, um grupo paramilitar de cidadãos russos baseados na Ucrânia que se opunham ao presidente russo Vladimir Putin, realizou uma incursão transfronteiriça em Tyuchino ao lado de outros grupos de cidadãos russos lutando para defender a Ucrânia. Os grupos reivindicaram rapidamente controle total sobre o assentamento, mas as forças russas acabaram retomando a área. Em agosto de 2024, forças ucranianas visaram Tyuchino, enfrentando tropas russas na fronteira, mas não conseguiram capturar totalmente a área, pois os russos resistiram. Desde maio deste ano, a Ucrânia tem tentado retomar Tyuchino mais uma vez, iniciando uma incursão no Oblast de Kursk via Tyuchino, dias antes do desfile do Dia da Vitória de Putin, em 9 de maio. E parece que desta vez a Ucrânia pode finalmente capturar o assentamento. Por quê? Porque tudo sobre este ataque em particular, desde o seu timing até o seu planejamento e execução, até agora tem sido quase perfeito. Através de uma observação próxima e contínua da área, os ucranianos notaram que os russos estavam muito focados em outros conflitos ao longo das linhas de frente. Eles negligenciaram Tyuchino, deixando poucas tropas para defendê-lo. Era o momento ideal para atacar. Os ucranianos aumentaram suas forças ao redor de Tyuchino, convergindo para a cidade em um movimento de pinça, enquanto também lançavam vários ataques aéreos em alvos-chave nas proximidades. Esses alvos incluem pontos fortes, centros de comando, hubs de drones e concentrações de tropas espalhadas por Kursk e próximas à fronteira. Dezenas de tropas russas estão sendo dizimadas a cada ataque, juntamente com peças-chave do hardware e infraestrutura militar russa. Nas últimas 2 semanas, houve 15 bombardeios documentados em Tyuchino e arredores, com cerca de 300 baixas estimadas. Gradualmente, a máquina de guerra russa nesta área tem sido enfraquecida, permitindo que os ucranianos avancem e reivindiquem território valioso. Preocupados em perder a área, os russos responderam rapidamente. Eles enviaram reforços imediatamente para Tyuchino a fim de evitar o cerco total do assentamento.
Esses reforços foram retirados de unidades de reserva que originalmente deveriam participar da ofensiva em curso, em Sumy. A Rússia também tinha alguns equipamentos sérios em reserva na área, incluindo 10 unidades de artilharia autopropulsada e dezenas de caminhões carregados com tropas, armas e munições indo para Kursk. Ela poderia ter escolhido redirecionar algumas dessas tropas e sistemas para Tiokino para repelir o ataque ucraniano. Mas as forças armadas da Ucrânia estavam um passo à frente. Eles vinham rastreando o movimento dessas unidades de artilharia e caminhões por um bom tempo, seguindo-os até a sua principal base de operações em Hilsk, que fica a cerca de 1 hora de carro de Chotkino. As forças ucranianas também descobriram que os russos decidiram armazenar partes de seu equipamento em um centro cultural local. Então, usando o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142, fornecido pelos Estados Unidos, a Ucrânia lançou um ataque de precisão naquele centro cultural, obliterando equipamentos e eliminando tropas escondidas lá dentro. Imagens e vídeos após o ataque, compartilhados no canal do Telegram Ucrânia 365, mostram chamas e fumaça densa saindo do prédio em chamas. O bem-sucedido ataque de míssil ajudou a atrasar a chegada de reforços adicionais para Tyushkino, facilitando ainda mais o avanço e controle do território pelas tropas ucranianas. Agora, essas tropas estão se aproximando, com cerca de 250 soldados russos presos dentro. Com as estradas na área sob constante vigilância ucraniana, devido aos seus drones e outros sistemas que monitoram as ruas, é quase impossível para esses soldados fugirem ou para que mais reforços entrem no assentamento. Em poucos dias, as tropas ucranianas poderão tomar a cidade por completo. No entanto, é nos céus, não no chão, que a Ucrânia talvez tenha desfrutado de sua maior vitória na incursão de Tiotkino até agora. E é aí que entram os aviões espiões suecos e os jatos americanos F-16. Aparentemente, a Rússia tem uma força aérea muito superior à da Ucrânia. De acordo com estatísticas recentes da Global Firepower, a Rússia tem a segunda maior força aérea do mundo, com mais de 4.200 aeronaves no total, incluindo mais de 800 jatos, mais de 450 aviões de transporte, 19 reabastecedores aéreos e mais de 1.600 helicópteros, com mais de 550 helicópteros de ataque. Já a Ucrânia não está nem entre os 30 primeiros países em termos de força aérea, com um total estimado de 324 aeronaves, incluindo 70 jatos, 24 transportes e somente 136 helicópteros. Esses números pintam uma imagem muito clara. No ar, Ucrânia versus Rússia é uma verdadeira batalha de Davi contra Golias. E não é apenas em termos de quantidade que a Rússia leva vantagem. Também possui alguns dos aviões mais avançados e poderosos do mundo, como seus jatos Sukhoi Su-35. Já a Ucrânia tem dependido de jatos fornecidos por aliados internacionais, sendo os melhores os antigos F-16 providos pelos Estados Unidos da América. Os F-16 Fighting Falcons, também chamados de Vipers, foram criados pela General Dynamics nos anos 70. Eles foram incríveis quando lançados e se mostraram altamente eficazes em vários conflitos nas décadas seguintes. Diversos países ao redor do mundo adquirem e utilizam esses jatos para obter superioridade aérea contra seus inimigos. Com o passar dos anos, jatos mais avançados surgiram, tornando os F-16 cada vez mais ultrapassados. Além disso, disse que os modelos dados à Ucrânia são particularmente antigos. Em agosto do ano passado, o Wall Street Journal relatou que muitos dos F-16 da Ucrânia são de segunda mão e já têm décadas de tempo de voo. O major-general aposentado do Exército dos Estados Unidos da América, Gordon Skip Davis, ex-secretário assistente adjunto-geral da Defesa da OTAN. Divisão de Investimento expressou preocupação sobre a força relativa dos F-16 em relação aos principais caças russos. Em uma entrevista para o Business Insider, ele explicou que os jatos têm alguns problemas com alcance e vulnerabilidade. Mesmo com os melhores sistemas nesses aviões, ainda não serão superiores a alguns dos melhores aviões russos. Basta olhar as especificações técnicas e capacidades de cada aeronave para ver que o Su-35S muitas vezes sai por cima.
O F-16, por exemplo, tem uma velocidade máxima próxima a Mach 2 ou 2 vezes a velocidade do som, que é cerca de 1.500 milhas por hora. O Su-35, por outro lado, pode atingir velocidades de Mach 2.25 em excesso de 1.700 milhas por hora. O Su-35 é um jato significativamente maior que o F-16, com 72 pés de comprimento e 50 pés de envergadura, cerca de 50% maior. Ele também pesa o dobro, mas é mais ágil no ar graças aos seus motores de vetor de empuxo, permitindo aos pilotos realizar manobras evasivas com velocidade e facilidade, fazendo do Su-35 uma força impressionante em combate aéreo. Além de tudo isso, o Su-35 é equipado com sistemas de radar IRBIS e ajudando a rastrear vários alvos a distâncias de cerca de 250 milhas. Também é capaz de disparar contra esses alvos graças aos seus mísseis de longo alcance R-77 e R-37. Este último pode percorrer mais de 200 milhas para atingir seus alvos. Em contraste, os F-16S têm um alcance de detecção muito menor, de cerca de 70 milhas. Então, os Su-35S podem localizar e travar nos F-16 muito antes e a distâncias muito maiores. Em resumo, o Su-35 é mais rápido e ágil, pode ver mais longe e geralmente vem equipado com mais poder de fogo do que o F-16. Também é uma inovação mais recente, parte da chamada quarta geração e meia de caças, enquanto o F-16 é um modelo de quarta geração. Então, quando os comandantes russos souberam da situação em Chotkino e enviaram o Su-35S para a área, provavelmente estavam confiantes de que seus jatos superiores rapidamente retomariam o controle da região, forçando os ucranianos a recuar. Mas não foi o que ocorreu. Graças à engenhosidade ucraniana e à combinação inteligente de equipamentos fornecidos por seus aliados. As forças ucranianas sabiam que seus F-16 provavelmente perderiam combates aéreos contra os Su-35S russos. Para manter o controle aéreo, eles precisavam localizar e atacar os jatos russos com antecedência, antes que se aproximassem demais. Para fazer isso, a Ucrânia decidiu fazer uso do avião de alerta antecipado e controle aéreo SAAB-340. Também conhecido como S-100B Argus. Este é um avião sueco usado pela Força Aérea Sueca e equipado com um sistema de radar PS-890 varredura eletrônica ativa altamente eficaz. Em maio de 2022, o Ministério da Defesa sueco anunciou o fornecimento de 2 desses aviões à Ucrânia para auxiliar na defesa contra ataques russos. O radar S-100B Argus é capaz de detectar alvos a até 250 milhas de distância, dando à Ucrânia o poder de detectar jatos russos muito além das linhas inimigas e profundamente em território russo. Isso é uma vantagem inestimável, pois a Ucrânia pode identificar jatos que se aproximam com antecedência e lançar mísseis em sua direção, antes que pudessem lançar seus próprios ataques. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o alcance estendido fornecido pelo S-100B, a Ucrânia conseguiu lançar mísseis Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, Air Intercept Missile, 120 de médio alcance, ARAR, a partir de seus F-16S, derrubando um jato de combate russo Su-35 desprevenido. Relatórios indicam que o jato caiu próximo à fronteira ucraniana. O piloto ejetou e se abrigou em campos próximos. O avião foi visualmente confirmado como destruído por drones de vigilância ucranianos. Uma equipe de busca e resgate de helicóptero russa também confirmou a destruição do Su-35 ao entrar na área para evacuar o piloto abandonado. A conta oficial X do Ministério da Defesa ucraniano compartilhou a notícia no X, escrevendo ótimas notícias para começar o seu fim de semana nesta manhã. Em 7 de junho de 2025, a Força Aérea Ucraniana derrubou com sucesso um jato de combate russo Su-35 na direção amaldiçoada. Isso é um grande feito, pois é na verdade o primeiro caso registrado da Ucrânia realizando um ataque aéreo bem-sucedido contra um Su-35. Conforme dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos,
A Rússia já perdeu pelo menos 5 Su-35S até agora, sendo 4 dessas perdas atribuídas aos sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Relatórios esporádicos durante a guerra confirmaram essas perdas. Em maio de 2023, por exemplo, a Força Aérea Ucraniana postou nas redes sociais para afirmar que um Sukhoi Su-35 sofreu uma decolagem negativa, com as defesas aéreas ucranianas o derrubando do céu. No início de 2024, a Ucrânia derrubou mais 2 Su-35S, provavelmente com a ajuda dos sistemas de mísseis Patriot dos Estados Unidos da América e mísseis PAK-2. Mas essa derrubada mais recente é, sem dúvida, a mais importante. Isso prova que, mesmo com os F-16 mais antigos e supostamente mais fracos, a Ucrânia ainda pode vencer a Rússia no ar. E as forças da Ucrânia poderiam reutilizar essa tática repetidamente no futuro, usando o avião espião sueco para detectar a decolagem do Su-35S e, em seguida, lançar mísseis de longo alcance dos F-16S para abatê-los. Dado que cada Su-35 custa uma estimativa de 85 milhões de dólares, posicionando-os entre os 10 jatos de combate mais caros do mundo. Cada um que a Ucrânia derrubar causará um grande impacto financeiro na Rússia. Este é mais um exemplo incrível de como a Ucrânia superou as probabilidades através de inovação e resiliência. Sabia que teria dificuldades contra os superiores jatos Sukhoi, mas usou o equipamento à sua disposição dado por aliados confiáveis ao redor do mundo para obter uma vantagem inesperada, surpreendendo os russos e obtendo quase total domínio aéreo, não apenas sobre Tiokhino, mas também sobre as seções circundantes de Kursk Oblast. E os russos na área estão muito preocupados com o que pode acontecer a seguir. Relatórios indicam que certos soldados russos já estão soando os alarmes, alertando os responsáveis que a Ucrânia pode estar a meros dias de ganhar posições defensivas extremamente importantes e vantajosas na área. Se os ucranianos conseguirem capturar Tiokhino, por exemplo, eles poderiam então fortificar essa área, trazer mais tropas e equipamentos e avançar para tomar mais território dos russos. Isso faria de Kursk uma parte muito mais crucial da batalha em curso. A Rússia, relutante em ceder terreno para a Ucrânia, seria obrigada a ajustar suas táticas em resposta. Provavelmente teria que desviar tropas, suprimentos e equipamentos de outras áreas para reforçar suas forças em Kursk e tentar recuperar o território perdido. Isso, provavelmente, resultará em mais batalhas desgastantes entre os dois lados, com mais baixas e perdas. Se a Ucrânia mantivesse posições defensivas mais fortes, os russos levariam muito tempo e recursos para desgastá-las gradualmente. Isso também poderia enfraquecer as ofensivas russas em outras áreas, como a Oblast de Sumy, dando aos ucranianos nesses locais mais espaço para respirar, ou até abrindo oportunidades de contra-ataque. A Ucrânia poderia, então, passar a recuperar terras russas em outras áreas ou retomar parte do território perdido durante a guerra até o momento. Em resumo, apesar de parecer uma pequena parte do combate geral, isso poderia ter grandes e diversas ramificações ao longo de toda a extensão das linhas de frente e melhorar as chances da Ucrânia de uma eventual vitória. Alternativamente, as forças armadas ucranianas podem optar por uma estratégia distinta. Eles poderiam, por exemplo, evitar assumir Tiokhino completamente por enquanto, mantendo forte presença na região e preparando uma armadilha para as forças russas. Como explica o analista ucraniano Vasil Pekno, essa é a beleza de Tiokhino. Apoio a operação atual justamente por não ser necessário avançar. Devemos continuar permitindo que os russos entrem neste cunho, cercado por 3 lados pelas nossas forças, onde podemos continuar armando emboscadas. O Su-35, o melhor jato da Rússia, voava para tentar romper o cerco das tropas presas em Tiokhino. E podemos continuar destruindo-os lá. O pessoal que fica preso, as aeronaves enviadas para apoiá-los, não precisamos fisicamente cortá-los. Politicamente, os russos nunca darão a ordem para recuar, mesmo que logística e militarmente isso faça mais sentido. Eles não podem fazer isso. Portanto, devemos prosseguir com a luta sangrenta. Em Tiokhino, como Pekno observa, os russos estão presos em uma situação difícil. As tropas em Tiokhino não estão completamente cercadas e ainda mantêm parte de sua logística.
Contudo, eles não podem recuar, já que a Ucrânia tem um controle muito forte no solo e no ar. Eles estão completamente presos e a Rússia não tem respostas fáceis sobre o que fazer a seguir. Enviar mais jatos e tropas é arriscado, pois muitos seriam abatidos pelos mísseis, drones e bombas da Ucrânia. Também poderia abandonar a área por hora, mas isso implicaria em perder território valioso e concedendo uma grande vitória à Ucrânia. Independentemente do que acontecer a seguir, os sucessos da Ucrânia até agora em Tilchino e arredores são motivo de comemoração. Por uma grande parte da guerra até agora, o país foi forçado a simplesmente recuar e defender, observando a Rússia roubar gradualmente suas terras e corroer suas defesas. Recentemente, através de ações como a Operação Teia de Aranha e outros ataques, contra-ataques e manobras ofensivas incríveis, a Ucrânia começou a virar o jogo nesta luta. Até mesmo invadindo o território russo, dando a Putin uma dose do próprio remédio que tanto precisava. Descubra os últimos triunfos da Ucrânia em nossos vídeos sobre a retomada de Andreevka e os ataques com mísseis balísticos a um importante quartel-general russo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal de notícias confiáveis para receber relatórios atualizados das linhas de frente em primeira mão.